O token HOOK foi lançado na Binance e valorizou mais de 2.500% logo no primeiro dia após o lançamento. E a pergunta que eu tenho recebido muito é se ainda vale a pena investir nesse token, se ele vai valorizar mais, se tem oportunidade aí. Então eu vou tentar dar o meu melhor aqui mostrando alguns fatos, alguns dados. Não são muitos que a gente tem, mas alguma coisa a gente consegue ter aqui de dados para se basear, para poder estudar um pouquinho melhor a hipótese, a possibilidade desse token se valorizar, de ter ali alguma espécie de trade, talvez de curto, médio prazo, podendo colocar dinheiro no bolso de quem ainda deseja investir, não conseguiu eventualmente pegar no lançamento, ou quem pegou, mas pegou muito pouco no lançamento. Esse foi o caso de muita gente, pelo que as pessoas reportaram para mim, ao menos. Muita gente acabou ficando com poucos tokens por conta do rateio, e é assim mesmo, é assim que acontece. É bom para quem entrou na primeira vez para aprender como é que funciona, mas muita gente acaba ficando sim com poucos tokens no começo, embora o lucro seja muito expressivo, né, em percentuais. Em valores absolutos, para algumas pessoas acaba ficando pequeno. Antes de qualquer coisa, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, vou te convidar a fazer isso. Ativa também o sino das notificações para receber aviso de quando tem conteúdo novo aqui. E independente de você ser inscrito antigo ou novo, já deixa o like nesse vídeo, porque isso nos ajuda muito a seguir produzindo conteúdo de qualidade para te entregar de graça aqui no YouTube. Bom, para quem não assistiu o vídeo que eu fiz no pré-lançamento do token, eu recomendo fazer, porque ali você aprende o passo a passo para participar dos lançamentos futuros, entender como é que funciona essa dinâmica. É um mercado que dá sim para ganhar dinheiro, dá para ganhar um bom percentual em cima daquilo que você consegue de tokens, e também vale a pena assistir porque eu falo em mais detalhes sobre as características do projeto em si. Bom, para começo de conversa, o que faz um token subir tanto no dia do lançamento é justamente uma demanda muito grande, muitas pessoas querendo aquele token para uma oferta limitada. No lançamento da HOOK, a gente teve uma oferta de 25 milhões de tokens a um preço de 10 centavos de dólar cada. Isso dá um total de capitalização só dessa parte ofertada ao mercado de 2 milhões e 500 mil dólares. E hoje, exatamente no momento em que eu estou gravando esse vídeo, o token está um pouco abaixo de 2 dólares e 20 centavos. Então imagina você que ele sai de 10 centavos de dólar e vai para 2 dólares e 20 centavos. E esse montante de tokens HOOK estão valendo agora cerca de 55 milhões de dólares. Alguns outros dados para a gente ficar de olho para poder se aprofundar aqui no projeto, que não tem muitos fundamentos ainda para a gente analisar, já que é um projeto novo, então ele é altamente especulativo, isso precisa ficar gravado, você precisa entender isso, que não existe uma ciência exata aqui, ninguém tem a resposta de nada, senão era muito fácil ganhar dinheiro especulando, fazendo trade, mas a gente tenta se cercar aqui de tudo que a gente tem de informações para poder tomar decisões assertivas. E obviamente, reitero sempre todo vídeo, o que eu estou falando aqui não significa uma direção, né, uma recomendação de investimento ou de não investimento para você, mas sim, meu intuito é educar e te ajudar a tomar boas decisões baseadas naquilo que você conhece do mercado, baseadas nessas informações que nós temos e uma série de outros fatores que envolvem a decisão, que é individual sempre. Então, sempre que você decidir fazer ou não fazer alguma coisa no mercado, decida por você. Não tome decisões baseadas naquilo que os outros estão fazendo ou naquilo que alguém eventualmente te recomenda fazer, né? A melhor forma de investir é saber o que está fazendo. Bom, dito isso, a quantidade de HOOK que a gente tem em circulação no momento é 50 milhões de unidades de tokens. Isso dá aproximadamente, no momento em que eu estou gravando aqui, 110 milhões de dólares em capitalização somente desses tokens que estão em circulação no mercado. A quantidade de tokens no geral, dos tokens existentes, é bem maior do que esses 50 milhões aqui que estão no mercado agora, mas meio que eles que são quem ditam o valor de mercado de HOOK nesse momento. Então a gente se baseia assim naquilo que está em circulação agora. Bom, como eu falei, a gente não tem muito dado assim sobre o próprio token HOOK, mas algumas coisas a gente já tem, como por exemplo dados de lançamentos passados na Binance. E eu tenho aqui dois tokens, para não encher muita linguiça aqui, para não ter muito token para a gente analisar, né, não ficar muito longo o vídeo. Eu trouxe dois que representam bastante aquilo que pode acontecer de ruim, no sentido pós-lançamento, e aquilo que pode acontecer de muito bom no pós-lançamento, ou seja, um token onde 2 ou 3 dias depois do lançamento alguém comprou e ele foi muito para baixo, né? Uma pessoa se deu mal, perdeu muito dinheiro. E um outro exemplo onde a pessoa comprou
pouco tempo depois, e ganhou muito dinheiro porque ele multiplicou várias vezes ainda, mesmo depois de ter valorizado bastante no lançamento. Então, para a gente analisar um pouquinho as características deles, tem vários outros exemplos, como eu falei, mas esses outros exemplos estão dentro desses dois aqui, né? Eles ficam na média desses dois porque são dois bem discrepantes que eu trouxe aqui e dois que eu participei. Então eu tenho bastante propriedade para falar nesse sentido de experiência com esses dois outros lançamentos. Participei do lançamento agora da Hulk também. E eu vou te falar um pouquinho também daquilo que eu tô pensando depois de concluir essa parte, aquilo que eu fiz até agora com o token. Participei do lançamento, como eu falei, né? Já realizei uma parte, estou segurando outra parte, vou falar sobre isso já no vídeo. Mas antes, é importante entender o que aconteceu com esses outros dois tokens, né? O primeiro deles que eu trago aqui é a GMT, né? O token da STEPN. Foi, acho que, o último lançamento da Binance, salvo engano, cerca de 8 meses atrás. E de lá para cá a Binance não lançou mais nenhum token nesse formato Launchpad. O token GMT subiu bastante logo na largada, como acontece na maioria das vezes em que o token é lançado. Inclusive a Hulk subiu até mais no primeiro dia, né? O GMT subiu aqui cerca de 1.800% no primeiro dia. E nos dias seguintes ele subiu muito mais. Eu quero mostrar aqui para você na tela do celular, no aplicativo da Binance, só para você ter uma ideia do quanto ele subiu nesses dias aqui, algumas características para a gente observar. Bom, então olha só, eu tô com a tela aberta aqui, você pode acompanhar comigo o gráfico de GMT. Se eu der um zoom aqui na tela, eu tô no gráfico diário, né? A gente vai olhar o primeiro dia, o dia de lançamento, ele subiu aqui de 1 centavo de dólar para 18 centavos de dólar, né? Subiu aqui cerca de 1.800% na máxima. Logo depois, ele teve um dia na sequência aqui de queda. Notem que o volume caiu, né? Mas ele não caiu tanto, preço token. No dia seguinte, o volume se manteve em relação ao segundo dia, subiu um pouquinho, né? Ele termina o dia na máxima, né? No sentido do gráfico diário, de fato. E aí, no quarto dia aqui, ele faz um volume bem maior do que nos outros dias, inclusive do que no lançamento. E essa subida aqui, olhando só para gráfico, tá? Não estou falando aqui de motivos, mas olhando só para gráfico, essa subida aqui elevou o preço para as máximas e no dia seguinte, no quinto dia, novamente isso aconteceu, volume alto, novas descobertas de preço, né? Preço mais elevado ainda, ou seja, quem comprou ali no terceiro dia, por exemplo, já saiu no lucro, já começou a lucrar aqui no quarto, no quinto. E aí, vamos supor que a pessoa tenha comprado quando entrou bastante volume ali e fez essas barras ascendentes aqui, né, de valorização. Olha o que aconteceu nos próximos dias aqui. A gente dá um zoom out aqui na tela e vai vendo que ele subiu. Foi lá para 13,15, 3 dólares e 15, subiu muito. Notem que a barra fica bem menor, né, a barra do lançamento lá, justamente porque as altas foram bastante expressivas. E vão ficando para trás, ó. Vou dando um zoom out aqui. E ele segue subindo. Subiu lá até 4,18, ou seja, teve uma alta de quase 42.000% no total, né? Foi uma alta bastante expressiva, ou seja, quem comprou ali nos primeiros dias, quando entrou um volume maior, acabou lucrando bastante, independente se saiu lá nos 13 alguma coisa ou perto dos 4, lucrou bastante em termos percentuais. Então, para a gente olhar aqui, observar o comportamento. É muito difícil a gente acertar um trade assim, mas a gente está falando de lançamento, né? Foi isso que aconteceu com o GMT. Então, notem aqui algumas coisas que aconteceram com o GMT, né? Primeiro, volume. A gente teve volume expressivo, volume na alta dele, né? O preço subiu além do dia do lançamento. A gente tem também, para observar, que ele subiu com as quedas do Bitcoin. Bitcoin nesses dias ali exatamente estava caindo. Ele estava ali na faixa dos 40 mil dólares, também é importante salientar isso, né? Não estava numa crise do tamanho que está agora, né? Com preço tão abaixo, no bear market tão ferrenho como está agora. A gente tem Bitcoin hoje na casa dos 16, 17 mil dólares. E a gente vê que ele sobe um pouco na largada, né? Subiu menos do que Beta Finance, por exemplo, que é o próximo projeto que eu vou falar, e menos, inclusive, do que a Hulk, mas seguiu com consistência nos outros dias. Então esse é um ponto chave, um ponto crucial. A gente tem aqui também, em relação aos dados do lançamento, foi uma capitalização parecida,
E a gente teve também um outro dado aqui interessante que ele pegou meio que um hype ali do Play to Earn, né, que é o jogue para ganhar. Nesse caso aqui ele tinha uma proposta de Move to Earn, né, corridas para as pessoas ganharem dinheiro com isso, através dos aplicativos, enfim. Era uma gamificação e estava muito em alta isso, ajudou muito o preço também. Então a gente tem que entender o contexto. No lançamento a gente não tem muito fundamento, mas depois a gente vai acompanhando o contexto, vai vendo também como é que o mercado se porta diante disso, está falando muito disso ou não. Muito do volume vem desse hype de fato, né? Então esse é um ponto. Agora vamos para outro exemplo, um exemplo do que aconteceu de oposto à GMT. Olhem para o gráfico de Beta Finance, aqui eu estou de novo no gráfico diário, e está muito fácil enxergar o que aconteceu com o token, né? No primeiro dia ele rasgou aqui, lançado a 6 centavos de dólar, e chegou aí no primeiro momento, no momento da largada, aqui a mais de 5 dólares, bateu 5,80, embora esse número seja meio ilusório, né, porque é o número de largada, enfim, mas muita gente vendeu aqui acima dos 5 dólares, por exemplo, né? Eu mesmo na época fiz mais de 6.000%, gravei vídeo aqui no canal mostrando, enfim, fiz mais de 6.000% logo entre o primeiro e o segundo dia. Só que a gente observa o seguinte, notem que o volume, que é o gráfico logo aqui abaixo desse gráfico principal, mostra uma diminuição e ele não mais atingiu aquele volume do lançamento. Então a gente tem uma característica diferente e é importante observar sempre o volume. Volume baixo, no dia seguinte ao lançamento ele ainda, né, teve um volume comprador, terminou acima do fechamento do dia anterior, mas nos dias seguintes ele começou aqui a definhar e não fez mais volumes como no primeiro e no segundo dia. Então se ele não faz volume, é um sinal muito ruim no sentido de desvalorização. Então são alguns sinais que a gente precisa olhar, observar. A mesma coisa a gente vai ver em outros projetos, né? Eu peguei Beta Finance porque exemplifica bem isso. E quem comprou aqui no segundo, terceiro, quarto dia, não teve mais nenhum momento em ganho, né? Não conseguiu mais ganhar dinheiro com o token de fato, fez um trade ruim. Por quê? Porque não observou talvez alguns fundamentos, né? A gente não consegue se cercar de tudo olhando para esses detalhes, mas a gente consegue aprimorar, melhorar bastante a nossa análise prestando atenção nisso aqui. E a Beta Finance ainda pegou um momento melhor do que GMT, porque o Bitcoin estava subindo, então se ela fosse na carona do Bitcoin, a tendência era valorizar mais, né? Mas não, esses lançamentos, por serem altamente especulativos e principalmente se subiu demais em relação a outros lançamentos, logo na largada é muito difícil continuar subindo. Notem que GMT subiu ali seus 1.800%, enquanto o Beta Finance chegou a subir mais de 8.000% nos melhores momentos ali. E quando foge muito daquilo que é a realidade, nas médias dos outros lançamentos, a gente tem uma tendência sim de retorno às médias, né? Isso aqui é um fator bem técnico, né? A teoria da regressão às médias, que se eu tenho vários tokens lançados de maneira mais especulativa, porque eles não se tem muito fundamento até ali, né? São lançamentos, são projetos novos, eu tenho que a maioria valoriza ali logo no primeiro dia 2.000%, 3.000%, 1.500%, e aí eu tenho um que destoa, que valoriza 8.000%, existe a tendência dele ao menos regredir as médias e buscar novamente aquela faixa dos 2, 3.000%, enfim, pelo menos para ele começar a se equilibrar, e aí dali para frente é que a gente vai ver outros dados, né, o hype, o momento do mercado, etc., ver se vai fazer volume para ver se ele vai recuperar de fato. Então, esses momentos especulativos mostram muito isso para a gente, né? Algumas coisas acabam ficando claras sim nesse mercado que ainda não é tão difundido assim, não tem tantos participantes assim, né? Quando a gente compara principalmente com outros mercados, e isso abre muita assimetria, assim como abre muitas oportunidades para quem não está ligado em alguns detalhes básicos, é muito fácil perder dinheiro no lugar de ganhar. Bom, e da Hulk, o que a gente tem aqui para observar, dado isso que eu falei em relação aos outros tokens e dado o movimento que vem acontecendo com ela mesma, né? Para a gente ficar de olho, nós temos pouca coisa de fundamentos, como eu falei, é especulação o lançamento, a gente não tem histórico, né, do próprio projeto, é um projeto novo. O que a gente tem sim é que tiveram captações no mercado, vários investidores entrando no projeto, óbvio que eles querem lucrar também, mas eles precisam segurar por um tempo os tokens. Então esse hype, esse momento de lançamento, a valorização, não conta para quando eles vão largar os tokens a mercado, quando eles puderem fazer isso ao menos, né? Isso vai ser feito no futuro, nos próximos meses. Então eles não compraram simplesmente esperando esse boom de valorização no início,
se eles não podem vender. Esse é o primeiro ponto, né? Eles acreditaram no projeto para um prazo um pouco mais longo. Se eles estão certos ou errados é outro papo, mas a gente precisa observar isso como um fator positivo. Um outro detalhe é que o projeto segue na mesma linha de um aplicativo da própria equipe da Hulk, que tem aqui mais de 2 milhões de usuários mensais ativos, e isso não deve se ignorar. Ele é feito no mesmo formato, né? Tem a mesma proposta de learn to earn, ou seja, aprenda para ganhar. Essa que é a ideia aqui, sendo que o projeto da Hulk é mais voltado para Web3. E aqui eu quero te mostrar de novo na tela do celular o que a gente tem de dados gráficos, dados de volume da Hulk nesse momento. É um prazo bastante curto. Lançou tem 2 dias e meio aqui aproximadamente, e com aquilo que a gente já tem até o momento, dá para observar algumas coisas e ficar de olho em outras, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na tela do celular novamente então. Bom, olhando aqui primeiramente para volume, eu não vejo um sinal muito positivo. Estou gravando aqui às 14 horas e 16 minutos, a gente sabe que é o horário de Brasil aqui, o dia encerra às 21 horas, né? O dia marcado aqui no próprio aplicativo da Binance, pelo fuso horário. Então, se eu tenho das 14 até as 21 para encerrar o dia, dificilmente a barra aqui de volume vai superar inclusive o segundo dia. Vejo isso como um sinal negativo, né? Não é tão bom que isso aconteça para uma valorização futura. Olhando aqui para o próprio gráfico, a gente vê que no segundo dia ele terminou negativo, né, abaixo do encerramento do dia anterior, do primeiro dia, e ao que tudo indica, esse terceiro dia também vai encerrar abaixo do encerramento do segundo dia. Então a gente está vendo aqui uma leve tendência de queda. Óbvio que aqui é só gráfico diário, é muito pouco tempo, mas tem essas questões para observar. Quando eu levo aqui para 4 horas, né, eu consigo um tempo gráfico aqui que me detalha mais alguma coisa, eu vejo outros sinais negativos, como por exemplo essa leve tendência de queda no gráfico, o volume definhando aqui cada vez menor, né? Eu não vejo um crescimento de volume, enfim, no gráfico de 4 horas. Se eu puxo aqui para 1 hora, eu tenho no começo uma tendência que parece de alta, né? No gráfico das primeiras horas, só que depois aqui eu começo a ter menos volume. Notem que o volume vai diminuindo e eu tenho topos e fundos descendentes, evidenciando aqui sinais de queda também, né? A gente não tem um sinal apontando para alta de fato, para uma retomada de alta, a descoberta de novos preços, como aquilo que a gente viu em GMT. Então ele não está como Beta Finance, né, definhando tanto, mas ele está longe de estar parecido com o GMT, que subiu bastante nos dias seguintes. De novo, a gente tem pouco tempo para observar, mas desse pouco tempo são coisas que a gente consegue observar. Indo para o gráfico de 15 minutos aqui, que é um gráfico bem mais... que detalha bem menos coisas aqui para a gente também vê uma tendência de queda no gráfico. E aqui a gente tem outros detalhes para observar no próprio aplicativo da Binance, como por exemplo o fluxo de dinheiro, né? A gente pegar esse fluxo de dinheiro, a gente vê que tem mais vendas do que compras aqui no fluxo, tanto em um dia, quanto em 4 horas, quanto em 2 horas, quanto em 1 hora, quanto em 30 minutos. Ou seja, tem mais gente colocando ordem de venda do que gente colocando ordem de compra. Então, possivelmente a gente veja ele, ao menos num prazo mais curto, numa tendência de queda, né? Ele pode reverter a qualquer momento, sim, mas nesse momento a gente deve ver ele caindo mais, né? Então, esses são detalhes para a gente observar. Sempre é bom olhar para isso tudo para poder embasar uma decisão de comprar ou não comprar em determinado momento. Bom, e para encerrar, vou abrir o jogo aqui sobre o que eu fiz até o momento com os meus tokens. Até agora eu vendi 90%. Logo na largada eu vendi 50%, depois vendi mais 10%, mais 25%, fechei os 90%. Com um preço médio de aproximadamente $2,40. E o restante, os outros 10%, eu segurei para acompanhar os próximos movimentos, tenho um pouco de paciência com isso e estou ciente de que ele está numa leve tendência de queda, eu posso perder boa parte desses 10%, mas aquele grosso, né, do lucro eu já fiz, 90%, já está no bolso.
e vejo como tendo uma simetria bacana segurar esses 10% aí, porque pode sim reverter essas sinalizações de baixa e ele voltar a subir. Porém, se eu estivesse na situação em que a maioria das pessoas está hoje, não ter participado do lançamento e não ter comprado logo na largada, nesse momento eu esperaria para ver quais são os padrões ali que vão se formar no gráfico, ver se vai ter volume comprador entrando ou não. Se não tiver, não tem sinal para compra, não tem por que se expor. E se ele mostrar um sinal ali de reversão, com volume, uma barra verde ali bonita, aí sim dá para arriscar um pouquinho, comprar um pouquinho. Isso é o que eu faria, por exemplo. Eu só compraria num sinal mais positivo, por isso eu aguardaria, não compraria exatamente nesse momento, mas acho que sim, é muito válido observar o comportamento desse token, porque se tiver de fato volume, se ele graficamente começar a ficar bonito, pode valer sim uma entrada, principalmente pelo alto grau de especulação que tem em lançamentos. E obviamente, mesmo observando tudo isso, se eu fosse entrar, eu não colocaria algum valor representativo para mim, colocaria ali o dinheiro da pinga mesmo, para poder pegar algum movimento especulativo, mas se fosse sofrer aqui um prejuízo grande, algo que de maneira alguma me abalasse financeiramente. É assim que eu olho para projetos especulativos e projetos onde se ganha dinheiro até que tenha fundamento histórico, não é o caso de lançamentos, projetos que são para eventualmente ganhar dinheiro no curto e no médio prazo. Bom, dito isso, eu fico por aqui, espero ter te ajudado com o vídeo de hoje. Se esse foi o caso, fica à vontade para compartilhar esse conteúdo com quem você quiser. Espero que a gente se veja no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!